Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o Pastor Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante, a origem do presépio e o seu significado. Nós sabemos que o Natal é uma época de muita alegria, de muita festa, de muita celebração. Nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Nós nos reunimos com as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos irmãos. Nós trocamos presentes, abraços, votos de felicidade. Nós cantamos hinos, louvores, canções. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Mas você sabe qual é o símbolo mais importante do Natal? Você sabe qual é a tradição mais antiga e mais bonita do Natal? Você sabe qual é a maneira mais simples e mais profunda de celebrar o Natal? É o presépio. O presépio é uma representação artística do nascimento de Jesus em Belém, na Judéia. O presépio é uma forma de contar a história sagrada do Natal, usando imagens, figuras, cenários. O presépio é uma expressão de fé, de amor, de devoção, de admiração pelo mistério da encarnação de Deus. Mas você sabe como surgiu o presépio? Você sabe quem foi o primeiro a montar um presépio? Você sabe qual é o significado de cada elemento do presépio? Eu quero compartilhar com vocês algumas informações históricas e teológicas sobre o presépio, baseadas na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a nossa fonte de verdade e de vida. Vamos lá! 1. A origem do presépio. O presépio tem a sua origem no século XIII, na Itália, por iniciativa de São Francisco de Assis, o fundador da Ordem dos Frades Menores, conhecidos como franciscanos. São Francisco era um homem de Deus, que amava a natureza, os animais, os pobres, os humildes. Ele tinha uma devoção especial pelo Natal, pela vinda de Jesus ao mundo. Ele queria celebrar o Natal de uma forma diferente, mais viva, mais real, mais próxima das pessoas. Ele queria mostrar a simplicidade, a humildade, a humanidade de Jesus, que nasceu em uma manjedoura, cercado por animais, em uma noite fria. Ele queria fazer as pessoas sentirem o que os pastores sentiram, quando viram o menino Jesus, envolto em panos, deitado sobre o feno. Ele queria fazer as pessoas ouvirem o que os anjos cantaram, quando anunciaram a boa nova aos pastores, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas capítulo 2, versículo 14. Mas como ele poderia fazer isso? Como ele poderia recriar a cena do nascimento de Jesus? Como ele poderia representar o fato histórico e teológico do Natal? Foi então que ele teve uma ideia genial, inspirada pelo Espírito Santo. Ele pediu permissão ao Papa Honório III para fazer uma representação do Natal em uma gruta, na floresta de Grexio, na Itália, no ano de 1223. Ele preparou o cenário com uma manjedoura, um boi e um jumento vivos, e convidou as pessoas da região para participarem da celebração. Ele celebrou uma missa na gruta, e durante a missa, ele contou a história do Natal, lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20. Ele explicou o significado do nascimento de Jesus, como o cumprimento das profecias, como a manifestação do amor de Deus, como a oferta da salvação. Ele emocionou as pessoas com as suas palavras, com a sua voz, com o seu gesto. Ele fez o primeiro presépio da história, o primeiro presépio vivo. A ideia de São Francisco foi tão bem aceita, que logo se espalhou por toda a Itália, e depois por toda a Europa, e depois por todo o mundo. O presépio se tornou uma tradição, uma devoção, uma arte. O presépio passou a ser montado com estátuas, com bonecos, com materiais diversos. O presépio passou a ter mais personagens, mais elementos, mais detalhes. O presépio passou a ser uma forma de evangelizar, de catequizar, de ensinar. O presépio passou a ser uma forma de louvar, de adorar, de contemplar. 2. O significado do presépio. O presépio não é apenas uma representação artística, é uma expressão teológica. Cada elemento do presépio tem um significado, uma mensagem, uma lição.
Cada elemento do presépio nos ajuda a entender e a celebrar o mistério do Natal, o mistério da encarnação de Deus. Vejamos alguns dos principais elementos do presépio e o seu significado. O menino Jesus, ele é o centro, o foco, o motivo do presépio. Ele é o Filho de Deus, que se fez homem, que se fez carne, que se fez um de nós. Ele é o Salvador do mundo, que veio para nos libertar do pecado, da morte, do mal. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco, que veio para nos revelar o amor, a graça, a vontade de Deus. Ele é o Verbo, que significa palavra, que veio para nos ensinar a verdade, a vida, o caminho. Ele é o Messias, que significa ungido, que veio para cumprir as profecias, para estabelecer o reino, para inaugurar a nova aliança. Ele é o Cristo, que significa ungido, que veio para ser o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Ele é o Senhor, que significa soberano, que veio para ser o nosso dono, o nosso mestre, o nosso líder. Ele é o príncipe da paz, que veio para nos dar a sua paz, que não é como a paz do mundo, mas é uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Maria, ela é a mãe de Jesus, a mãe de Deus, a mãe da Igreja. Ela é a mulher de fé, de esperança, de amor. Ela é a mulher de obediência, de humildade, de serviço. Ela é a mulher que disse sim a Deus, que aceitou a sua vontade, que cooperou com o seu plano. Ela é a mulher que concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, que deu à luz Jesus em Belém, que cuidou de Jesus em Nazaré. Ela é a mulher que acompanhou Jesus em seu ministério, em sua paixão, em sua morte. Ela é a mulher que recebeu Jesus em sua ressurreição, em sua ascensão, em sua glória. Ela é a mulher que intercede por nós, que nos protege, que nos conduz. Ela é a mulher que nos ensina a fazer tudo o que Jesus nos disser. João 2, 5. José, ele é o pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria, o guardião da Sagrada Família. Ele é o homem de justiça, de bondade, de fidelidade. Ele é o homem de obediência, de humildade, de serviço. Ele é o homem que aceitou a missão de Deus, que protegeu a sua família, que educou o seu filho. Ele é o homem que trabalhou como carpinteiro, que sustentou o seu lar, que honrou o seu nome. Ele é o homem que seguiu a lei de Deus, que cumpriu a sua vontade, que cooperou com o seu plano. Ele é o homem que foi escolhido por Deus, que foi amado por Deus, que foi abençoado por Deus. Ele é o homem que nos ensina a ser fiéis, a ser responsáveis, a ser santos. Os anjos, eles são os mensageiros de Deus, os servos de Deus, os adoradores de Deus. Eles são os espíritos celestiais, que não têm corpo, que não têm sexo, que não têm idade. Eles são os ministros de Deus, que executam as suas ordens, que realizam os seus milagres, que combatem os seus inimigos. Eles são os amigos de Deus, que contemplam a sua face, que louvam o seu nome, que se alegram com a sua glória. Eles são os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores, que cantaram glória a Deus nas alturas, que proclamaram paz na terra aos homens. Eles são os anjos que nos anunciam a boa nova, que nos protegem do mal, que nos conduzem ao céu. Os pastores, eles são os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus, os primeiros a visitar o menino Jesus, os primeiros a testemunhar do menino Jesus. Eles são os representantes dos pobres, dos humildes, dos simples. Eles são os cuidadores das ovelhas, dos animais, da natureza. Eles são os vigilantes da noite, dos campos, dos rebanhos. Eles são os pastores que ouviram a voz dos anjos, que foram até Belém, que encontraram Maria, José e o menino. Eles são os pastores que se alegraram, que se admiraram, que se prostraram. Eles são os pastores que nos ensinam a ouvir a Deus, a buscar a Deus, a adorar a Deus. Os magos, eles são os sábios do Oriente, os estudiosos das estrelas, os conhecedores dos mistérios. Eles são os representantes dos gentios, dos estrangeiros, dos diferentes. Eles são os viajantes do deserto, dos caminhos, das nações.
Eles são os buscadores da verdade, da luz, da vida. Eles são os magos que viram a estrela de Belém, que seguiram a estrela de Belém, que chegaram até o menino Jesus. Eles são os magos que ofereceram os seus presentes, ouro, incenso e mirra, que simbolizam a realeza, a divindade e a humanidade de Jesus. Eles são os magos que nos ensinam a reconhecer a Jesus, a honrar a Jesus, a servir a Jesus. O boi e o jumento, eles são os animais que estavam na manjedoura, que aqueceram o menino Jesus, que testemunharam o nascimento de Jesus. Eles são os representantes da criação, que geme, que espera, que se renova. Eles são os símbolos da humildade, da mansidão, da obediência. Eles são os cumpridores da profecia, que diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1, 3. Eles são os boi e o jumento que nos ensinam a conhecer a Deus, a entender a Deus, a obedecer a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esses são alguns dos elementos do presépio e o seu significado. Eles nos ajudam a entender e a celebrar o mistério do Natal, o mistério da encarnação de Deus. Eles nos fazem lembrar que o Natal não é apenas uma tradição, mas uma mensagem de amor, de paz, de alegria, de esperança, de salvação. Eles nos convidam a adorar a Jesus, a agradecer a Jesus, a servir a Jesus, a testemunhar de Jesus. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, e que ele tenha sido uma bênção para a sua vida. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê um Feliz Natal, cheio da sua presença, da sua graça, da sua glória. Amém.